Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando nesta segunda-feira para a gente falar de Vasco, claro, num dia aí de muitas informações, muitas polêmicas também. Segue repercutindo bastante a expulsão do Léo Jardim, ocorrida na partida de ontem diante do Internacional. E hoje foi constatada uma lesão no goleiro, hein? A gente quer ver agora a cara da CBF, que segue firme dizendo que a expulsão foi merecida. A gente vai repercutir isso aqui em detalhes, vai também falar de como está o ambiente aí na visão do Fernando Diniz para o decorrer aí da semana. Eu acho que tem uma semana importante aí com decisão pela Copa do Brasil e o jogo, difícil jogo contra o Mirassol lá fora e com desfalques aí importantes para esse time que ainda está carecendo de reforços. E a gente vai falar também, né, dessa situação dos reforços. O Vasco está buscando jogador que é do próprio Vasco, está buscando jogador lá fora. Enfim, eu vou trazer detalhes de tudo aí para você, beleza? E a gente também vai falar do CSA, né? Hoje teve algumas coletivas importantes lá no time alagoano e vocês vão saber aí como está o ambiente às vésperas da partida contra o Vasco na quarta-feira. Então isso e muito mais, confira agora. Mas antes eu te peço, hein? Aquela moral nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, deixe o like, mostre que você gosta desse projeto jornalístico e venha se inscrever aí nesta plataforma. Bom, meus amigos, vamos iniciar esse boletim de hoje jornalístico falando de um assunto que predominou desde ontem, né? Nas situações em relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Principalmente, né, a derrota, no tocante a derrota, óbvio, né? E foi a contusão, né, a expulsão do Léo Jardim na partida de ontem. Uma expulsão absurda, uma expulsão que, se for levar em conta, vai ter que expulsar todos os goleiros daqui adiante, porque todos fazem cera, todos pedem atendimento, né? E o seu juiz lá não quis saber. Expulsou o goleiro, deu mais um cartão, amarelou o Léo Jardim, desfalcando aí, sendo um desfalque importante para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda está naquela zona de baixo. E o Vasco realizou hoje, né? Já que o goleiro alegava muitas dores nas costas, na sua parte esquerda, na altura ali da bacia, fez um exame. Agora há pouco saiu o resultado e o Vasco divulgou nas suas redes sociais o laudo médico assinado pelo doutor lá que analisou a situação e está confirmada, o Léo Jardim está com uma lesão, um princípio aí de contusão, né, decorrido de um trauma nas suas costas na altura da região esquerda e virou dúvida, né, de última hora para esse confronto de quarta-feira contra o CSA. Ele que já não jogaria no próximo final de semana diante do Mirassol, agora corre o risco de ficar de fora também dessa partida contra o CSA, porque está com incômodo, apesar que o Vasco divulgou que o goleiro está aí em tratamento intensivo aí, buscando regularizar essa situação. Então, meus amigos, não era cera alguma, o Léo Jardim fez o exame, estava incomodado com uma dor na sua região esquerda das costas e foi constatada aí uma lesão, aí, um trauma, e está com essa contusão aí estabelecida neste setor aí do seu corpo. E complicado, né? Agora a gente até vê a CBF, né? A CBF hoje, a comissão de arbitragem da CBF, divulgou uma nota afirmando que tá tudo normal, que o juiz lá acertou na expulsão do Léo Jardim. Só que agora o Vasco fez esse laudo aí, então o Vasco promoveu essa consulta, saiu aí. A gente quer ver agora a cara dos diretores da CBF, da comissão de arbitragem, como vai ficar essa situação. Em relação a, já que a gente está falando de possíveis desfalques, o Coutinho, ele segue treinando, a gente já tinha falado ontem aqui, ele segue treinando aqui no Rio, já seguia treinando com o grupo que ficou por aqui, hoje voltou a treinar com o grupo e, de repente, pode ser até uma novidade para esse jogo de quarta-feira, em que pese que a gente ainda tem a desconfiança se ele vai entrar logo de cara, porque está muito tempo, né, sem atuar. E há também essa possibilidade do Fernando Diniz fazer com que ele não promova aí um descanso ao jogador e coloque aí de repente no Campeonato Brasileiro, que hoje é o foco aí para sair daquela zona incômoda
que o Vasco se encontra. Mas é uma boa notícia, né? Esse retorno do Coutinho, em meio aí ao Vasco sem opções, né? O Vasco não está com opções. O próprio Fernando Diniz, eu já vinha comentando ontem, olha para o banco de reservas, não vê opções e vem repetindo aí muitas substituições e inclusive fazendo poucas substituições, dando ao entender aí que não está levando muita fé no seu banco de reservas. E a prova de ontem foi isso, um time cansado, vários jogadores extenuados por conta daquele primeiro tempo que o Vasco jogou muito bem, e no segundo ele acabou não tirando esses jogadores, e muito por conta, né, dessa falta de opções, e acabou aí fazendo com que o Vasco recuasse demais, né? E acabou sofrendo aquele gol de empate. Já que a gente está falando do Fernando Diniz, é bom deixar claro, ele ontem em coletiva, óbvio, ele reclamou demais da situação do Léo Jardim, a situação foi pauta da coletiva dele, mas ele disse que está tranquilo em relação à evolução do time, ele tem visto a evolução, disse que o Vasco tem criado oportunidades e só lamenta realmente que não tem traduzido em gols essas chances, né? Mas ele está de olho nessas chances, está valorizando essas chances que o time tem criado, e para ele isso é muito importante, mostra que está no caminho certo e que quando a bola começar a entrar, o trabalho vai voltar aí a ficar mais na crista da onda, vai ser mais fortalecido, mais valorizado, e com isso ele já faz as suas perspectivas para essa partida contra o CSA, partida super importante, a primeira aí. E o Vasco tem que pôr fim nesse jejum aí, porque tá complicado, né? O Vasco, desde que voltou aí dessa pausa aí do Mundial, não venceu. E seria uma boa oportunidade de vencer com autoridade fora de casa contra um time que tá aí também no mal das pernas, não tá bem lá na Série C, a gente já vai falar já. E é importante que o Vasco consiga esta vitória aí. Vamos ver as mudanças que o Fernando Diniz vai tentar trazer para esse time, mas a princípio, né, tirando as contusões aí, o time deve ser aí a base que ele vinha aí mantendo em campo. Bom, meus amigos, antes de a gente falar da questão de reforço, aqui a gente está falando desse jogo Vasco-CSA, hoje teve uma coletiva muito importante, duas coletivas importantes no CSA, o adversário do Vasco, o CSA, ele está na Série C, ele estava bem ali para ficar entre os classificados para a Série B, e de uma hora para outra, começou a perder seus jogos, não conseguiu ganhar, ter bons resultados e caiu demais, né, fazendo com que essa classificação para a Série B colocasse em perigo. E a diretoria na Alagoana resolveu então intervir, resolveu colocar um fator novo e demitiu o seu treinador, né? E hoje confirmou um outro treinador, que é o Márcio Fernandes, que já vai falar aqui. E uma dessas coletivas com os dirigentes de Maceió ficou muito claro, né, que na visão deles o foco lá é a Série C, é a conquista para a Série B, para essa classificação para a Série B. Em que pese o CSA está aí nas fases finais da Copa Nordeste, está aí numa fase decisiva contra o Vasco, mas o foco lá é a Série C e por isso houve a troca de comando há poucos dias da partida contra o Vasco. E já que a gente está falando dessa partida, hoje o novo treinador, o Márcio Fernandes, foi questionado se vai mudar tudo ou vai manter a base aí para esse duelo contra o Vasco. Então vamos ouvir aí um pouco do que o novo treinador do CSA falou aí, projetando essa partida contra o Vasco. Olha, seria assim, uma utopia da minha parte chegar e querer mudar tudo. Até porque, como eu falei, o trabalho já foi bom, aconteceu alguns problemas de percurso normalmente, mas a gente tem que ter uma linha, a gente vai, lógico, manter, dentro do que a gente possa ver nesse treinamento ou de amanhã, a gente poder trocar alguma coisa, mas não loucamente, a gente vai ter que realmente conhecer dirigindo dentro do campo, porque às vezes de longe é uma coisa, mas você trabalhando é outra, né? Então vamos ter calma, vamos procurar manter a base, lógico, dentro do possível vou colocando alguma coisa que eu acho que pode acrescentar e esperar que isso possa nos trazer vitórias, que como eu falei, as vitórias que vão trazer realmente um ambiente melhor, uma confiança maior e a gente poder chegar onde a gente espera.
É isso aí, o clima lá ainda está quente, está perigando, mas o Vasco não tem nada com isso. O Vasco tem aí que fazer a sua parte e conseguir essa classificação para decidir em casa com mais tranquilidade. E tem time para isso. Mas é bom deixar claro, o CSA não é bobo, hein? Eliminou o Grêmio e vem aí tentando até ganhar essa partida para que possa ganhar confiança aí daqui para frente para conseguir a classificação para a Série B. Vamos mudar agora a página e falar de reforços. O executivo Admar Lopes está em solo europeu, não só para resolver problemas particulares, como também para ver essas situações de reforços, de nomes que ele monitorou, de atletas que podem aí vestir a camisa do Vasco, e ele está lá tentando isso, tentando contatos. E hoje, nesses últimos dias, né, houve muitas informações sobre a possível volta do volante Cauã Barros, que está emprestado ao América Mineiro. Realmente, essa situação já está confirmada, o Vasco realmente tem interesse nessa volta. O próprio Fernando Diniz já tinha falado isso numa das coletivas lá atrás, que gosta do jogador e gostaria de vê-lo aí de volta em São Januário. Só que o Cauã Barros, ele tem um contrato com o América Mineiro, da Série B, e o Cauã está jogando muito bem lá. E a coisa não é assim tão fácil, o Vasco pedir o jogador de volta, né? Como provavelmente pinta nessa hora a vontade do jogador, a vontade dos empresários, o próprio América Mineiro, que não vai liberar assim tão fácil, tem multa, enfim, a situação está nessa. Eu ontem à noite, né, eu resolvi, entre ontem e hoje, ontem à noite eu resolvi falar com o staff do atleta, da Trust, né, que é a agência que representa o Cauã Barros. Eu perguntei a um dos empresários dele, né, que é o Rafael Normandi, se ele podia dar um alento, uma situação, né, como estava essas tratativas envolvendo uma possível retorno aí do Cauã para o Vasco, né, já que ele está emprestado. E o empresário não quis entrar em detalhes, ele simplesmente me respondeu o seguinte, abre aspas, nada a declarar, fecha aspas, enfim. E as partes estão realmente em silêncio. Agora há pouco, tentei contato com o presidente do América Mineiro, tentei contato com o diretor, o Fred Cascardo, e zero, silêncio absoluto, as partes não me responderam, mostra aí que realmente não querem comentar nada a respeito nesse momento. O fato é que se o Vasco realmente quiser o Cauã Barros, vai ter que desembolsar uma grana aí. E até estranho, né? O Vasco empresta um jogador e agora quer ele de volta, né? E ainda vai pagar por ele, por um jogador que é do próprio Vasco. Um pouco complicado aí esta situação. Em meio a isso, como eu falei, o Admar Lopes está aí na Europa, busca alguns atletas, aí muito se fala aí do colombiano que está lá no Rennes da França, mas é bom deixar claro que muitos times da Europa estão de olho no jogador, também não é uma coisa assim tão fácil de se resolver, e porque nessa hora é preciso de grana na mesa. Então quem der mais, leva os jogadores. E o Vasco já tem aí uma imagem um pouco arranhada, né, por conta dessa situação do mercado, né, devendo agentes, devendo clubes. Então não é uma situação, uma tarefa assim tão fácil. Por isso essa demora também em trazer jogadores. E o Vasco precisa trazer jogadores para ontem, né, meus amigos? Ontem ficou muito claro, né, de que faltam opções para o elenco. O Vasco vai jogar contra o Mirassol na próximo jogo, já sem o Léo Jardim aí, né, que foi expulso, sem o Paulo Henrique, vai ter que colocar um Comita, aí vai desfalcar o banco de reservas. Aí você olha para o banco de reservas, você não vê jogador ali suficiente que possa mudar a cara de uma partida. Então é extremamente preocupante o que passa o Vasco da Gama. Mas agora eu gostaria de ver a sua opinião. E aí, você está levando fé nessa possível volta do Cauã Barros? Vale a pena aí pagar para ter o garoto de volta, o próprio jogador, o próprio ativo do Vasco? Em relação a reforços, essa demora toda que está acontecendo, como é que você avalia essa situação? E a contusão do Léo Jardim, hein? Como você ficou depois da conclusão de que o jogador está realmente com uma lesão aí? Então, ó, comente, participe, que amanhã tem muito mais. Um grande abraço a todos e até lá!